Esse debate está sendo gravado com o intuito de realizar uma das atividades da disciplina Seminário em Informática Teórica do Centro de Informática da UFPE, no semestre 2013.1. E como para embasamento desse debate, a gente participou de assistir filmes e documentários durante toda a disciplina, no período, e também assistimos um filme que, quando gravado o vídeo, estava nos cinemas, chamado Steve Jobs. A partir desse material, vamos realizar um debate aqui sobre alguns tópicos que achamos interessantes. Para iniciar nos tópicos, uma pergunta em um tópico que foi lançado a partir do filme foi que será que Steve Jobs ia ter o mesmo sucesso que ele teve na Apple e até o mesmo fracasso também se ele tivesse autonomia total para fazer tudo que ele gostaria de fazer, se não fosse restrito por algumas pessoas? Na minha opinião, a partir de experiência, por exemplo, até do próprio Bill Gates, que quando a empresa dele sofreu fortes modificações após de vários processos que ocorreram em relação ao governo e dos problemas que ele teve de tentar monopolizar o mercado, que a partir dali que muitas pessoas comentaram, inclusive em documentário foi exibido, que ele sofreu uma mudança meio brusca, não só na vida dele pessoal, mas também na comercial. Eu acho que isso serviu também de aprendizado para Steve Jobs nesse ponto, porque eu acho que se ele pelo menos no que a gente tem acompanhado os documentários e essas coisas assim, ele estava meio, digamos assim, descontrolado em relação às suas atitudes. Então ele poderia estar sentindo um pouco com muito mais poder do que ele deveria. E isso poderia acabar levando a empresa dele à falência, querendo ou não. Eu acho que o que aconteceu com ele lá naquele ponto dele se afastar da própria empresa dele pode ter sido, de certa forma, um choque de realidade para ele tipo, não ser tanto imaginário em relação às coisas dele, ter um pouco mais de pé no chão, que são fatos importantes, né, em relação ao que toda empresa deve ter. Não deve ficar algo descontrolado totalmente até o final. Vocês têm alguma opinião quanto a isso? O problema assim, é que a empresa dele, na verdade, acredito que era muito ele, assim, e principalmente esses caras que têm uma personalidade forte, uma mentalidade muito visionária, eles tendem a não ter muito diferenciado. Muitas vezes eles não sabem muito diferenciar a vida profissional e a vida pessoal. Então, a instabilidade dele, pessoal, de certa forma, atrapalhou todo o contexto profissional. Eu acho que, como o Diogo disse, foi realmente um período dele amadurecer, realmente. Você vê que ele estava meio descontrolado mesmo, com as suas ideias, com os seus trabalhos, seus projetos. E quando ele voltou bem mais maduro, bem mais... Com novos ideais. Com novos ideais. Realmente, apesar de ser um choque, de ser difícil, foi um período de aprendizado para ele, esse afastamento dele da empresa. E eu acho que foi para o melhor da própria empresa mesmo. Uma coisa válida de se notar é que pouco antes de ele sair, ele ainda tinha controle da empresa, porém a empresa estava em queda. Mesmo ele continuando com as ideias de quando ele era jovem, mesmo ele continuando com a mesma filosofia da empresa, a empresa estava em decadência. Então, assim, naquela hora talvez a ideia dele sair fosse uma ideia boa para a empresa, pensando a curto prazo. Porque a empresa poderia falir muito rápido e ele ia ficar pior ainda porque a vida dele estava correlacionada com a empresa e ele talvez não tivesse mais força para criar depois que a empresa falisse. Mas também tem um ponto de que ele só voltou porque a empresa também não estava tão bem nas pernas assim, senão não teria voltado. Talvez. Porque também a empresa toda tinha um ideal por trás, né? E esse ideal foi, como ele mesmo comentou, foi sendo perdido depois do afastamento dele. E eu acho que isso era um dos diferenciais da Apple. Ela não, como até mesmo no filme ele falava em algumas partes, ela não tentava produzir o mesmo produto para competir com os concorrentes. Ela sempre tentava produzir algo diferente dos concorrentes. Um estilo de vida, algo que fosse a extensão do próprio ser humano em si.
E isso ela estava perdendo um pouco esse foco depois da saída dele, porque estava tentando seguir as tendências do mercado. Ou seja, a IBM produzia algo e eles estavam seguindo atrás da IBM e assim por diante. E acabou perdendo muita característica da empresa, acabou virando mais uma empresa de informática, de modo geral. No caso, essa característica é inovação, né? Que a Apple sempre teve, e com isso, como foi dito, saiu imitando a concorrência, perdeu essa característica de inovação, de fazer algo novo, de não fazer o que já está no mercado, fazer algo diferente. Então, assim, seria de opinião geral aqui de todos que, na verdade, esse afastamento dele para essa diminuição da autonomia dele durante a empresa terminou sendo bom tanto para ele quanto para a Apple. Sim, principalmente para ele também, porque ele até voltou a ter contato com a filha que ele negava, que a gente pode perceber isso no filme, que depois que ele se reajustou na vida pessoal, depois desse baque, ele criou uma nova empresa que foi a Next. A partir daí ele conseguiu desenvolver um SEO com um kernel bem desenvolvido que o Macintosh não tinha tanto e passou a adotar o sistema operacional que ele usava no Next, no caso o sistema operacional não, a base dele, o kernel, no novo Macintosh, que é usado até hoje como base do SEO. É isso, certo. E assim, já levando um pouco para a diferença entre a empresa dele, a Apple, e empresas concorrentes como, por exemplo, a IBM, a Microsoft, o qual ele chegou a ter uma briga judicial com Bill Gates. Assim, o que é que vocês acham em relação aos equipamentos, produtos dessas empresas, em relação à funcionalidade, simplicidade, em relação ao que ele se propõe a ser? No caso a Apple, no final das contas, ele não vendia um produto, ele não vendia um software, não vendia o hardware. Ele vendia uma solução completa, que tinha um hardware e o software bem feito para o hardware bem selecionado para o software. E no começo o hardware bem feito para o software, que eles faziam hardware também e não usavam o hardware de terceiros, quando eles começaram a usar o Intel. Eles defendiam que para você ter uma performance melhor, deveria ter esse casamento. E a Microsoft não se preocupava tanto com isso, ele só precisava ser compatível. E a Apple não queria ser universal da mesma forma que a Microsoft era. Ela queria atingir o público-alvo dele, que era vender, e a Microsoft queria atingir todo mundo, isso era um pouquinho diferente. Aí a Microsoft fez a parceria com a IBM para fornecer os sistemas operacionais para a IBM, que a IBM não tinha a capacidade e know-how de SEO ainda. Até hoje eles continuaram o projeto depois da saída da Microsoft, mas não fez tanto sucesso quanto o Windows e o macOS, que até hoje é a plataforma usada nos hardwares da Apple. Mas assim, eu acredito que sempre teve um pouco de diferença de foco entre a empresa e os dois. Produtos, exatamente. Exatamente assim. Muitas pessoas consideram o Windows tipo de inferior qualidade em relação ao macOS, aos produtos da Apple, mas o que elas não estão vendo é que são produtos para mercados diferentes. Geralmente um usuário de produtos da Apple, ele quer comprar, como o Lucas falou, uma solução pronta. Ele quer comprar um computador e não quer se preocupar com o que tem por baixo, quer comprar um celular e não quer ter a mínima noção do que está passando, ele quer usar com o máximo de funcionalidades possível e fácil. Já a preocupação do Windows é ser o mais genérico possível. Pois é um sistema operacional que funciona para qualquer computador, o computador que eu posso montar na minha casa, o que é diferente da arquitetura fechada, não tão agora em relação aos componentes básicos em si, mas tipo, você já compra um computador pronto da Apple, que já vem com o sistema operacional deles voltado para aqueles componentes. Então eu acho que não tem como você fazer uma comparação muito direta entre eles em relação a esses pontos, porque um é voltado para algo mais genérico e generalizado para diversas aplicações, que é o Windows, e os produtos da Apple são mais voltados para um público específico em si, que procuram soluções completas. E ainda tem outras diferenças, né? Porque, por exemplo, hoje a gente pode ver aqui que a Apple não tem um serviço voltado para, pelo menos assim, em grande escala, para servidor empresarial. Ainda assim se sobressai muitas vezes a tecnologia da Microsoft, o Windows Server, o Office. Então, assim, realmente são focos diferentes, questão de funcionalidade, simplicidade. A Apple chegou a ter, durante algum tempo, uma linha de servidores que não fez sucesso, não conseguia combater
os servidores, no caso da Dell, que sempre teve servidores muito bons, a IBM, que inventaram os servidores. E todos esses servidores eram sustentados por sistemas operacionais ou livres ou da Microsoft. Somente o macOS para server só era usado nos servidores fabricados pela Apple. Aí ele não conseguiu competir de forma satisfatória nesse mercado e até que tirou recentemente a linha de servidores de produção. É realmente o grande diferencial de mercado. A Apple sempre focou no usuário simples, no usuário doméstico, enquanto que a Microsoft tentou abranger todo o mercado, praticamente. Essa visão da Apple de vender a solução inteira é uma visão que você não vê em outras empresas. Hoje a gente vê na Google, junto com o Android, o Motorola, né, fazendo essa ligação, mas até hoje, mesmo assim, é difícil você achar alguma empresa que pense dessa forma, que tenha essa visão, mas é algo que funciona, porque realmente você juntar o software com um hardware específico, o software trabalhando em conjunto com o hardware, obviamente você ganha muito em desempenho. Claro, você perde em portabilidade, mas você ganha muito em desempenho. E é uma visão que eu acho muito interessante. Mas isso aí também passa um pouco pelo quem era Bill Gates e quem era Steve Jobs, né? Porque assim, Bill Gates, principalmente, ele era um cara muito mais focado. Ele, talvez não muito mais, mas assim, ele tinha uma ala técnica muito mais forte do que Jobs na área de computação, de tecnologia. Então, a preocupação dele com o sistema, o SO, o hardware, daquilo ali que ele estava mexendo, era muito mais intensa do que Jobs, que ele estava muito mais preocupado com a usabilidade, com a beleza daquilo ali, com o status, com o que aquilo significava para as pessoas. Talvez a Microsoft fosse como uma Apple sem Jobs, que tinha o Wozniak, como se fosse a Apple somente com o Wozniak, que era um gênio da tecnologia, da eletrônica, dominava tudo que ele estava fazendo, que se propuser a fazer, ele fez muito bem, só que ele não tinha a visão que o Jobs tinha. E no caso, o que fez a Microsoft continuar foi a audácia que Bill Gates sempre teve. Quando ele podia se aproveitar de uma situação, ele se aproveitou. Ele soube aproveitar as oportunidades do mercado. Assim que surgiu o Altair, ele viu uma oportunidade, ele já brincava com aquilo. Aquilo era um hobby para ele, não era uma profissão. Ele, a partir dali, viu uma oportunidade de trabalho, de continuar, e sendo uma coisa que ele gostava. E Jobs, ele só era aficionado com aquilo. Ele achava a tecnologia linda, queria usar aquilo e queria que todo mundo tivesse na sua casa também. Mas ele, em tese, ele só sabia fazer um pouco porque os pais dele são engenheiros e ele conviveu durante toda a infância e adolescência com esse tipo de coisa. Mas como ele não concluiu a graduação, ele desistiu, no geral, ele fez mais caligrafia do que estudou outra coisa. Ele acabou revolucionando, criando os tipos diferentes, cada letra com um tamanho determinado, coisa que até então era totalmente desnecessário, mas ninguém consegue ler um texto hoje com as fontes, assim, consegue ler de forma confortável, com cada letra do mesmo tamanho. Se você for ler algum texto antigo, usando um editor de texto antigo, você vai ver que é um pouco mais incômodo de se ler usando as fontes do mesmo tamanho. Mas ele tinha essa sacada de perceber pequenas coisas que aparentemente naquela época era desnecessária, mas a gente não consegue viver sem hoje. Mas talvez isso passe um pouco pelo fato de que quando a gente fala que naquela época não era tão... as pessoas não se preocupavam com isso, é porque a gente está vendo a visão de pessoas técnicas. E talvez até hoje a maioria das pessoas técnicas não se preocupam tanto com isso. Nem sempre elas têm um cuidado de, eu vou fazer esse sistema, mas tem que ter uma aparência boa. A gente começa a se preocupar um pouco com isso, até aprendendo com lições de pessoas como Jobs. Mas é uma dificuldade de pessoas da área. E acredito que na maioria dessas tecnologias, dessas empresas tecnológicas, são formadas pessoas da área. E Jobs já tinha uma visão mais externa a isso aí. Ele estava preocupado só no equipamento tecnológico, ele só queria que aquilo ali fosse bom. Se fosse bom o suficiente para o usuário dele usar, estava ótimo. Encerrou por ali a parte tecnológica.
Pois é. Quando a gente tem alguém que sabe muito da parte técnica como CEO de uma empresa de informática, a gente corre um risco muito grande de a gente não acabar com um produto intuitivo para o usuário final. No filme, a gente via muito da preocupação de Steve Jobs de, tá, eu sou usuário e eu não sei mexer no computador. Eu quero tal opção, onde eu clico. E ele desejava que o usuário conseguisse aquilo de forma intuitiva, mesmo se ele nunca mexeu no computador antes. E nem lido o manual. Como Bill Gates era um técnico, ele não tinha tanto dessa preocupação. Ele tinha a preocupação de que aquela funcionalidade funcionasse perfeitamente. E ele sabia como chegar na funcionalidade porque ele era um técnico, ele tinha experiência na área. Mas ele não estava preocupado com, poxa, como o meu usuário final está pensando. Isso é muito mais o trabalho de realmente um gerente de usabilidade que Steve Jobs era. Enquanto CEO, ele trabalhava como gerente de usabilidade da empresa. Também. Que é por exemplo, na própria disciplina que nós estamos pagando no Projetão, alguns de nós, que é recomendado que vocês formem grupos das mais diversas áreas possíveis. Que é basicamente para você suprir essas necessidades. Você monta, até tem pesquisas que indicam isso, startups, que são compostas geralmente de membros com o mesmo perfil, o mesmo conhecimento, etc., elas não duram muito tempo. Porque sempre é necessário ter várias disciplinas diferentes, até para pegar esses pequenos detalhes que podem passar despercebidos, mas que são extremamente necessários para o sucesso de alguma empresa. É porque é aquela coisa, enquanto está aquele grupo de pessoas com o mesmo conhecimento, você tem uma visão fechada sobre aquilo ali. Quando você vai pegando pessoas de outras áreas ou com uma visão diferente, você vai abrindo o leque para as possibilidades, para as necessidades do produto e do usuário final. E não fica só nas partes técnicas do seu produto. Assim, tem outra característica importante aqui, mudando um pouco o contexto. De certa forma, a Apple foi uma das introdutórias numa solução em que envolvesse tanto a parte de software, de sistema operacional, da parte de SEO mesmo, da tecnologia, como o hardware, o produto em si. Então, ela vendia a solução completa. E muitas vezes, por exemplo, a Microsoft começou, o foco dela não era uma solução completa, ela Somente software. somente o software, exatamente. Hoje, a gente já vê empresas Tendendo a trabalhar que dessa também forma. começaram mais com essa parte de software, de serviço, de aplicação, e que grandes empresas, né, e que já estão começando a se preocupar um pouco nessa área. Começou com a Apple, a gente já tem hoje, por exemplo, a Google, E a própria que Microsoft adquiriu a Motorola e está fazendo da Motorola um certo laboratório para ela. A Microsoft, que recentemente fez isso com a Nokia e também está usando a Nokia como, de certa forma, um laboratório para o Windows Phone. Então, assim, o que vocês acham dessa nova mudança, de certa forma, de foco que a Apple conseguiu trazer para o mercado? Assim? Eu acho que inicialmente, falando mais de Bill Gates na parte do Windows, um dos focos dele era tornar o computador pessoal de fato pessoal. E um dos problemas disso era o custo, geralmente. Tipo, você tinha que produzir máquinas específicas que rodavam coisas específicas e etc. E então seria muito mais barato que você pudesse produzir apenas peças, que você pudesse montar o seu computador com suas configurações necessárias, não sendo algo muito travado. E com isso, a visão do Windows foi essa, foi tentar adaptar um sistema para computadores genéricos, que eu pudesse montar minha configuração em casa, ou qualquer um pudesse montar a sua própria configuração, e não estivesse atrelado a comprar um produto fechado, digamos assim. E eu acho que atualmente esse foco vem mudando um pouco, porque as pessoas, computadores pessoais já estão fortemente disseminados, assim como smartphones e outras tecnologias, então o foco agora não é mais fazer as pessoas se acostumarem com a tecnologia, e sim dar o melhor produto para elas. Eu acho que agora, por isso que o foco está mudando tanto para ser, em vez de produzir produtos genéricos, produzir produtos específicos e mais fechados, atrelando o hardware ao software, a fim de obter a melhor usabilidade do usuário e o melhor desempenho possível. Uma empresa que trabalhou de uma forma um pouco diferente foi a Dell. A Dell, que é uma empresa que começou numa universidade também, onde o Dell, que é o sobrenome dele, ele pegava computadores, desmontava e remontava de outra forma que ele percebeu que funcionava melhor. Na época ele chegou a trabalhar com
com a Apple e com computadores da IBM também. E ele começou a empresazinha dele de garagem e foi crescendo usando sempre o SO de terceiros. Até que, algum tempo atrás, ele começou a investir em usar uma adaptação do Linux para os computadores da Dell. Infelizmente, essa solução dele não foi muito para frente. Ele ficou no mar algum tempo só, foram 2 anos fazendo esse tipo de coisa. Hoje em dia ele adota totalmente o Windows, mas foi uma tentativa que ele fez antes mesmo da própria Microsoft e do Google tentar fazer isso, de associar uma peça só. Só que ele era um fabricante de hardware, passou a fazer software, e a Microsoft, que é um fabricante de software, está passando a também trabalhar com hardware, no caso agora dos Nokias. Bom, alguém tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Bom, a gente pode dizer que a integração hardware-software ela é diferente quando a gente está falando de um computador e quando a gente está falando de um celular. Quando a gente está falando de um celular, a gente não... Pouquíssimas pessoas compram peças para montar um celular. Normalmente você sempre vai comprar a solução pronta. Então, se é para comprar a solução pronta, por que não comprar com um sistema operacional que funcione perfeitamente? Para computador, não. Para computador, muita gente monta o seu computador e muita gente dá manutenção do seu computador quando ele falha. Então, faz sentido que existam soluções abertas para computador e para celular, o hardware e o software se integrem cada vez mais. Mas assim, a gente ainda consegue ver que essa foi uma mudança que Jobs e a Apple conseguiu trazer para a visão de mercado, né? Eles mudaram pelo menos o pensamento, os empresários da área tecnológica começaram a se preocupar com esse novo cenário. Sim. É algo que a Apple ensinou há 20 a 30 anos atrás, e hoje o pessoal começou a aprender a usar. Exato. E até falando um pouco mais sobre essa diferença, eu lembro que logo no começo do curso a gente teve um professor de infraestrutura de sistema operacional que, assim, em brincadeiras de aula, a gente brincava e tal, e ficava falando dos bugs do Windows. E uma das coisas interessantes que ele falou foi que o Windows não é ruim. Às vezes o pessoal brinca muito com o Windows e tal, aquela famosa tela azul, mas não é que o Windows é ruim. Ele é muito bom no que ele se propõe a fazer, de ser um sistema operacional genérico que você consegue instalar em basicamente qualquer computador e que ainda assim tem a sua plataforma fechada, seu código fechado, que apenas uma empresa detém e que dá manutenção dela. Diferente de um sistema operacional open source, que aí tem toda uma comunidade em toda parte do mundo olhando, dando manutenção, podendo achar algum bug e fazer alguma melhoria em cima daquilo ali. Exato. Isso. Pronto, assim, como outro tema da nossa conversa aqui, a gente pode abordar os investimentos necessários para começar uma empresa dessa, né? A gente assistiu o filme, assim, tem uma das cenas do filme que Jobs liga para 150 pessoas atrás de investimento. Como a gente viu na disciplina, em diversos documentários, o financiamento antigamente era um pouquinho mais difícil do que é feito hoje. Hoje criou-se um mercado de venture capital que não se tinha na época. Existiam os VCs naquela época, mas eles tinham que ser procurados. Hoje em dia eles estão sempre disponíveis procurando oportunidades, porque a gente sabe que se pelo menos 1% das empresas que ele investir der certo, ele vai ter retorno e com certeza vai ser extremamente recompensador para ele. Então, naquela época, ainda não tinha estourado a bolha, como aconteceu. O pessoal estava investindo mais do que investiu pouco depois do estouro da bolha. Na década de 70, quando ele começou, no final da década de 70, era mais complicado. O que acontecia? Diversas empresas de garagem existiam e tinham que buscar financiamento. Empresas de garagem como o da Dell, que começou na universidade, não era uma garagem, mas era um dormitório. A Apple, que começou na garagem, eles precisavam desse investimento e sempre fazendo parte do comitê administrativo da empresa.
o que no final disso aí, pelo fato dele usar capital de risco, ele ter que ceder parte da empresa, fez ele sair durante a construção da sua empresa. Isso que a gente discutiu no começo foi até bom para ele, mas é um risco que toda startup hoje em dia enfrenta. Precisa de quem financie. Alguns tipos de investimentos são como aquele anjo, que são investimentos pequenos e extremamente distribuídos. Tem os investimentos mais pesados, que aí já passa a ter porcentagem da administração. Eu acho que em relação a investimentos, atualmente, para se iniciar uma startup, os custos estão muito mais reduzidos. Até como acompanhamos em documentários e outros exemplos, existem certos planos de projeto, planos para você definir se o negócio de mercado daquela startup vai dar certo ou não. E com isso você consegue, digamos assim, prever se você vai ter sucesso na sua empresa antes mesmo de começar a iniciar ela. O que permite, por exemplo, você abandone a empresa antes mesmo de gastar um centavo nela, ou gastar dinheiro de investidores. E outro ponto importante também é a tecnologia em si ajuda os novos desenvolvedores. Você quer hoje desenvolver algum hardware, digamos assim, é possível você simular em diversas ferramentas diferentes. Você quer fazer um software, você consegue simular ele. Você não precisa, digamos, chegar ao produto final para poder saber se ele vai dar certo ou não. O que acontecia muito naquela época. Você tinha que ter um investimento e tentar fazer ele valer e verificar se dava certo ou não no final. E aí entra também um pouco da ousadia que fez Jobs e outros empresários como Gates e tantos mais fazer com que conseguiram crescer as suas empresas. Assim, a gente viu Jobs vendendo coisa que na verdade ele não tinha nem ideia de como fazer e quanto tempo direito ele tem que fazer. Então, tô com um cara, não consigo fazer, então bora contratar mais 3, como é que a gente paga? Não sei, a gente vê, a gente tenta, aumenta o preço, negocia com o cara lá na hora. Pronto, para começar o final do nosso debate, a gente vai discutir um pouco mais sobre inovação. Ver o que foi que acabou provocando a existência de pessoas como Jobs e Gates, influenciaram o desenvolvimento da tecnologia e o desenvolvimento da forma de pensamento da tecnologia e o seu desenvolvimento. Na disciplina de princípio de comunicação, o professor Hélio, ele deu a informação desde o desenvolvimento da eletrônica até os dias de hoje, foi-se desenvolvido novos produtos, tecnologias, inovações aplicáveis à nossa vida cotidiana, mais do que toda a humanidade antes disso. Até então, só existia o desenvolvimento mecânico, ferramentas, e a possibilidade surgiu de novos produtos surgiu com a existência da eletrônica. Ela permitiu que se estudasse mais, que tivesse acesso a mais informações de forma mais rápida, e ajudou ao desenvolvimento do conhecimento e a forma com que o pessoal aprendia o conhecimento, como compartilhar informações, que é o nosso foco do nosso curso, no caso de Engenharia e Ciência da Computação. Pois é, eu acredito que o timing, tanto da Microsoft quanto da Apple, foi muito bom. O momento em que elas surgiram na história foi muito bom para o que vinha pela frente, porque a Microsoft surgiu quando muitos queriam desenvolver computadores e não existia um sistema operacional ainda para juntar tudo isso. Então, nós tínhamos o computador, mas nós não tínhamos o usuário final usando, porque nós não tínhamos um sistema útil, um sistema intuitivo. A Apple surgiu justamente numa época onde a computação era voltada para um público muito técnico, e aí a Apple possibilitou que o usuário final também tivesse a possibilidade de usar de forma intuitiva. A Microsoft possibilitou para o usuário final, a Apple possibilitou de forma intuitiva. Uma coisa que parece até piada, né, que a gente vê no filme, o cara lá falando, você tá querendo o quê? Que todo mundo use um computador? Sim. E hoje a gente vê que absurdo é o contrário. Não tem um computador. Ou não ter um celular, por exemplo. Então assim, acredito que inovação, essas duas empresas, como tantas outras grandes que a gente conhece, elas contribuíram muito já, e assim, o legado delas ainda vai trazer muito
com certeza, para as novas empresas que vão começar a surgir, já baseado nos acertos e nos erros que essas cometeram. Mas assim, também tem muito do que é inerente à empresa em si, a empresa Microsoft e a empresa Apple, que também herda um pouco de quem era Gates e de quem era Jobs. Assim, com certeza, muitas pessoas vão usar os pontos e as formas de fazer que a Apple fez, mas assim, talvez nem todos vão ter o mesmo requinte, a mesma obrigação de fazer aquilo ali perfeito, esteticamente perfeito, uma usabilidade quase que perfeita. Assim, nem sempre é perfeito, que é muito difícil, mas sempre com o objetivo de ser O melhor possível. o melhor possível. Então assim, tem um pouco do que é inerente à empresa e tem o que vai ficar de legado, que eu acredito que assim, a gente consegue marcar um novo ponto de tecnologia a partir do que essas empresas trouxeram. São aberturas de novos mercados, a gente pode dizer assim também, que antigamente tecnologia era voltada para pessoas técnicas, aí a Microsoft já quebrou esse paradigma, como o Sérgio comentou, tentando estender a tecnologia para facilitar a usabilidade da maior quantidade de pessoas possíveis. Aí já Jobs já pensou em diferente, pensou em criar um mercado onde seus produtos vão se tornar uma espécie de status em si, que tenha facilidade de uso, boa qualidade, que seja totalmente diferente do que existe atualmente. Ou seja, essa ideia de você criar paradigmas de mercado que está sendo vendido agora, como ele mesmo comenta, de criar algo novo e não tentar competir com o existente, eu acho que é algo que vai permanecer por muito tempo aí, como lição para os futuros empreendedores, de modo geral. O grande ideal que Jobs tinha, que é mostrado no filme, né? De não fazer o que a concorrência fazia melhor, mas sim fazer de forma diferente. Não simplesmente fazer melhor, mas fazer de uma forma diferente para atrair mais o público. Não simplesmente ter mais potência, mais capacidade, mas sim melhorar o visual, a usabilidade, que foi o grande foco dele no desenvolvimento dos produtos dele. Fator de qualidade. Bom, então nós encerramos nosso debate por aqui e obrigado. Isso.